Olá, tudo bem? Essa é uma videoaula da primeira aula que nós tivemos de soteriologia. Como alguns alunos não puderam estar presentes, resolvi gravar um resumo do que foi a nossa aula hoje. Bem, em primeiro lugar, o que é essa disciplina, né? Aqui, para quem tem a apostila, né? Soteriologia, a doutrina da salvação. O próprio nome diz. Essa é a área da teologia que estuda os diversos aspectos que envolvem a questão da salvação. Existem muitas visões diferentes em relação a essa questão da salvação, né? Algumas pessoas acham que o homem pode participar na salvação, né? Aquela ideia de que não, eu preciso ir aos cultos, preciso ganhar alma para Deus ver o meu esforço e garantir a minha salvação. Mas será que o ser humano tem participação na obra de salvação? É uma pergunta que a gente precisa responder. Outra pergunta interessante. Será que a salvação é uma obra que envolve só a ação de Deus? Bem, a soteriologia, ela no primeiro ponto, ela precisa ficar bem claro na nossa mente a condição do ser humano, né? Nós temos uma natureza caída, pecaminosa, e quando Cristo voltar para os salvos, essa natureza ela vai ser totalmente aniquilada, né? E acontecerá também a redenção do nosso corpo. E se soteriologia é a doutrina da salvação, ou seja, você tem convicção da sua salvação? Ou se Jesus voltar hoje, na data de hoje que você está assistindo esse vídeo, será que você estaria firme ou talvez teria algum medo, teria alguma insegurança, né? Em afirmar, não, eu estou salvo? Bem, a soteriologia como disciplina, ela destaca algumas bênçãos resultantes da salvação. E a primeira delas, que a gente pode destacar, quais são as bênçãos que a salvação dada por Cristo Jesus, ela traz para cada um de nós. A primeira coisa é a redenção. E é importante pensar nessa palavra. Redenção significa resgate. Em 2 Pedro capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, e em Mateus capítulo 20, versículo 28, que estão citados aqui na apostila, esses três textos têm uma palavra em comum, a palavra resgate. Então, a primeira bênção da soteriologia é o resgate feito por meio de Jesus Cristo na vida de todo aquele que crê. Aquele que recebe o Evangelho, ele é resgatado de uma vida levada pelo pecado, de uma falta de consciência da condição pecaminosa do ser humano. Conforme disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, ele diz, a partir do versículo 27, ele diz que em nós, ou seja, na nossa carne, não tem nada de bom. Sendo assim, o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos. E o mal que nós não queremos fazer, muitas vezes é o que acabamos praticando. Então, a redenção, ou seja, Cristo como resgatador, ele nos resgata de uma condição de prisão mesmo. Às vezes a prisão, ela pode ser de um vício, da bebedice, a prisão da mentira, a prisão também, às vezes, de uma vida religiosa, uma religiosidade que não nos faz enxergar o verdadeiro sentido do Evangelho. Então, quando nós recebemos a salvação, a primeira bênção que nós recebemos é essa redenção, esse resgate, né? Os grilhões espirituais na nossa vida, eles são quebrados. Conforme disse o Senhor Jesus Cristo, quando o Filho, pois, nos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis libertos. Então, o Evangelho de Cristo, quando ele alcança aquele que é salvo, ele recebe essa redenção, ele é redimido, ele é liberto das prisões espirituais, das prisões emocionais, muitas das vezes das prisões de vícios mesmo, conforme nós já falamos algumas vezes. É o processo de libertação, onde a gente passa a ter uma consciência de que somos dependentes da misericórdia de Deus. A verdadeira característica, ou a primeira característica de um crente que é salvo,
que tem convicção da sua salvação, é entender que nós necessitamos da graça, nós necessitamos da misericórdia, e que sem essa graça, sem essa misericórdia, sem essa redenção, sem essa liberdade, nós nos tornamos escravos do pecado e condenados ao inferno. Segundo aspecto que nós vimos é a questão da reconciliação. Antes de termos um relacionamento com Deus, antes de recebermos a salvação, nós, no mundo, fazíamos aquilo que queríamos, os desejos da carne, seguíamos, conforme eu costumo dizer, o calendário do mundo, né? Se é carnaval, vai para o carnaval, né? Se é Natal, todo mundo no Natal. A gente era levado por esse sistema mundano. Mas com Cristo, nós passamos a gozar de um relacionamento de amizade com Deus. Todo aquele que está no mundo, praticando as coisas do mundo, que tem prazer na maldade, eles automaticamente se porta e se torna um inimigo de Deus. Mas aquele que recebe a salvação, recebe a reconciliação. O que é reconciliar? É unir novamente Deus e o ser humano. E é importante lembrar que esse rompimento ele aconteceu lá no Éden, com a queda de Adão. A queda de Adão fez com que houvesse um rompimento no relacionamento entre o homem e Deus, porque o homem se tornou pecador. E Deus é santo. Santo, 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 como dizem os querubins lá em Isaías, no capítulo número 6. Ao contrário que nós temos uma natureza pecaminosa, né? E os nossos pecados, eles ofendem a santidade de Deus. De maneira que Deus, por ter uma natureza santa, quando está diante do pecado, o seu caráter é de justiça. E todo pecador, diante de Deus, de sua santidade, ele merece a condenação. Mas Cristo, ele vem e nos reconcilia. Por meio do sacrifício de Cristo, nós podemos nos aproximar novamente de Deus. Por meio do sacrifício, nós podemos orar ao Senhor. Por isso que é importante não orar em nome do Filho, não orar em nome do Espírito Santo, orar em nome do Filho, como Jesus falou. Orem no meu nome. Por quê? Porque o agente da reconciliação, o instrumento que reconciliou, que uniu de novo, que permitiu de novo essa conexão entre o homem, mesmo no seu estado de pecado, e Deus, foi Jesus Cristo por meio da cruz do Calvário. Não foi o Espírito Santo que morreu na cruz, não foi o Deus Pai que morreu na cruz, foi o Deus Filho que morreu na cruz. Por isso que tudo é feito por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de homem, não é por meio de santos e nem de santas. Essa reaproximação, essa reconciliação é através do sacrifício de Jesus, o que nos leva para a terceira bênção da salvação, que é a propiciação. Conforme eu acabei de dizer, todos nós, devido à nossa condição pecaminosa, porque nós merecemos, todo ser humano, sem exceção nenhuma, a receber a ira de Deus. Sim, a ira de Deus é o julgamento dele contra o pecado. Mas quando nós recebemos a salvação, além de receber a redenção, além de receber a reconciliação, nós recebemos também a propiciação. Ou seja, a ira de Deus não está sobre os salvos. A ira de Deus não está sobre aquele que o reconhece como o responsável pelo maior ato de amor na história da humanidade. Registrado em João 3,16, onde Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E conforme o texto continua dizendo, Cristo não veio para condenar o mundo, nem que o mundo fosse condenado por meio dele, mas veio justamente para trazer uma perspectiva de salvação, uma perspectiva de esperança para quem? Para todo aquele que crê. Crer é a chave da salvação. Por isso que o diabo é tão interessado em colocar dúvidas na nossa mente. Por isso que o diabo é tão interessado em que a gente perca o foco de olhar para Cristo e comece a olhar para o nosso irmão, para o nosso pastor, para a missionária, para o músico. Porque em cada um dos seres humanos nós vamos encontrar falhas. E essas falhas podem nos levar ao desvio, podem nos levar à decepção, podem nos levar ao desigrejamento e podem nos decepcionar.
Mas quando nós olhamos, conforme disse o escritor aos Hebreus, fixamente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, nós recebemos a salvação, nós recebemos a redenção, nós recebemos a reconciliação e a propiciação, ou seja, todo aquele que é salvo, essa pessoa ela é redimida, ela é justificada, ela é reconciliada, os seus pecados são perdoados e a partir de agora, não que ela deixe de pecar, ela continua sendo uma pessoa pecadora, mas agora ela não vive em função do pecado. Agora ela vive em função de evitar ao máximo o pecado, porque ela passa a ter a consciência que todo pecado ofende o caráter santo de Deus, que todo pecado fere e entristece o Espírito Santo. Ela não peca de forma irresponsável. Quando ela peca, ela lamenta, ela pede perdão, ela recebe misericórdia e conforme Jesus Cristo disse àquela mulher, vá e não peques mais. Ser um salvo não significa que nós deixaremos de pecar, mas significa que nós deixaremos de viver segundo aquilo que a Bíblia chama de concupiscência da carne, ou seja, os desejos sem limite que o pecado faz com que a nossa carne venha a ter. Nós passamos a travar uma luta diária contra os desejos da carne, contra os nossos sentimentos, muitas das vezes desequilibrados, em desarmonia, fazendo com que nós venhamos a nos tornar pessoas difíceis. Pelo contrário, o salvo, ele reconhece a necessidade do Espírito Santo, a necessidade de ser poldado, de ser moldado, segundo o caráter de Cristo, segundo a palavra de Deus. Ele é redimido, ele é justificado, ele é reconciliado e ele é limpo para a glória de Deus. Bem, um outro aspecto importante que nós tivemos na aula de hoje, isso aqui é apenas um resumo, são algumas teorias que foram levantadas ao longo dos séculos a respeito de como se dá esse processo de salvação. E na apostila nós temos algumas teorias. A primeira teoria que nós vimos é a teoria da recapitulação. O que é essa teoria? Essa teoria ela defende a ideia de que quando Cristo foi morto lá na cruz, por que recapitular? Recapitular é voltar atrás, não é isso? Então, houve uma recapitulação, ou seja, todos os pecados dali para trás, da morte de Cristo para trás, foram perdoados. O problema dessa teoria é que ela não tem base bíblica, por isso é considerada uma teoria falsa. A segunda teoria é a teoria mística, e essa aqui chega a ser ainda pior, porque ela diz que Cristo tinha uma natureza pecaminosa. Veja bem, hein? Jesus tinha uma natureza pecaminosa. E nessa teoria, que contradiz a Escritura, ela diz que Jesus ele vence o seu próprio pecado e incentiva os homens a por eles mesmos, assim como Jesus, vencer o pecado deles. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus era santo, que Jesus era inocente, que Jesus nunca pecou. Isso pode ser visto no livro de Hebreus, capítulo 26, e pode ser visto também no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46, onde Jesus é chamado de um cordeiro que tira o pecado do mundo, não um cordeiro pecador. E essa visão, ela leva também a uma outra questão muito importante e perigosa, que é a teoria do universalismo. O que é isso? A teoria do universalismo ensina que no final de tudo, todo mundo vai ser salvo. Os crentes, os ímpios, os assassinos, os mentirosos, até Satanás e seus demônios serão salvos, segundo essa teoria do universalismo. Isso é bíblico? Não, isso não é bíblico, porque a Bíblia diz claramente que nem todos serão salvos. Em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8, ali traz uma lista de tipos de pessoas que não herdarão o céu, infelizmente serão condenadas ao inferno. A Bíblia fala que mentirosos, que covardes, que adúlteros, que fornicadores, que pessoas que lidam com bruxaria, que lidam com adivinhação, pessoas que amam e vivem pela mentira, não herdarão o reino de Deus. Então,
Cristo jamais poderia ter sido um pecador. Outro aspecto importante é que Jesus falou que havia duas portas ou dois caminhos, um estreito, dificultoso, aonde poucos passariam por ele, mas ele conduziria à vida eterna. Por outro lado, haveria também uma outra porta, larga, espaçosa, fácil de passar, onde muitas pessoas por ela passariam, porém, essa porta conduziria à destruição. A próxima teoria que a gente vai examinar é a teoria do resgate pago a Satanás. E às vezes a gente acreditou nisso, talvez tenha acreditado nisso no passado. A gente acha que todo aquele que peca, ele está na mão de Satanás, como se Satanás tivesse direito de dizer assim, ó, esse aqui é pecador, ele é meu, ele errou, ele é meu. Deus não deve nada a Satanás. Jesus, ao morrer na cruz, não pagou os nossos pecados para nos resgatar da mão do diabo. Preste atenção. Por quê? Porque o diabo, ele também é pecador. Ele pecou contra a santidade de Deus, contra a autoridade de Deus. Sendo assim, ele não tem poder e domínio sobre outros pecadores. Na verdade, o que a Bíblia diz é que o próprio Satanás, junto com os ímpios e com os pecadores, serão lançados no lago que queima com fogo e enxofre, segundo o livro de Apocalipse. Deus não deve nada a Satanás. Jesus não deve nada a Satanás. Ou seja, biblicamente falando, o resgate que foi pago das nossas almas não foi pago ao diabo, foi pago a Deus. Ou seja, foi feito em relação ao caráter justo de Deus. Deus é quem exige esse pagamento para poupar aquele que crê, a humanidade salva do futuro, aonde descerá sobre a humanidade, sobre o próprio Satanás e seus anjos, a ira e o julgamento de Deus. Portanto, a teoria do resgate pago a Satanás não encontra respaldo bíblico. Temos também a teoria do exemplo. Essa teoria coloca a expiação de Cristo como um exemplo de obediência a ser seguido. Logicamente que Jesus é um exemplo a ser seguido, mas essa teoria, ela nega o estado espiritual morto e caído do homem. Ou seja, ela não encontra, é mais uma que não encontra respaldo bíblico. Outra teoria, a teoria da influência moral. Ela é muito semelhante à teoria do exemplo, mas ela tem um perigo, porque ela nega a doutrina bíblica da incapacidade do homem de se arrepender por si só. Ela diz que o homem é capaz de chegar até Deus sem a ação do Espírito Santo, sem o convite de Cristo. E a Bíblia mostra que aquele que convence verdadeiramente o homem do seu estado, do juízo e do pecado, esse chama-se Espírito Santo. Conforme o Senhor Jesus Cristo disse, não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Todo salvo é o escolhido de Deus. Tenha convicção da sua salvação. Os nossos pecados não anulam a escolha que Deus fez de salvar a mim e a você. Não, nós não somos salvos porque pecamos mais ou pecamos menos. Nós somos salvos porque temos a consciência do pecado, a consciência do nosso estado espiritual e moralmente morto, sem a chamada, sem a vida que é dada por meio de Cristo e da sua palavra, e nós sabemos sim que pecamos, que erramos, mas nós não nos conformamos com os pecados. Nós não nos sentamos em cima do nosso pecado e vamos pecando, pedindo perdão, pecando, pedindo perdão. O pecado, para aquele que é salvo, incomoda. Saber que entristeceu a Deus, saber que entristeceu ao Espírito Santo, incomoda aquele que é salvo. E ele vai se esforçar ao máximo para não pecar. Mas conforme disse o apóstolo João, caso venhamos a pecar, nós temos alguém que advoga por nós. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aquele que é o único que é capaz de estar diante de Deus e interceder por nós. Uma outra teoria é a teoria governamental. E essa teoria, ela traz uma ideia muito estranha. Ela diz que qualquer pessoa podia ter morrido naquela cruz para salvar a humanidade. Que não precisava necessariamente ser Jesus.
Desde que o homem se convencesse de seu estado de pecado, qualquer um poderia morrer. Isso não é verdade. A Bíblia diz que assim como por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, por meio também de um só homem, Jesus, entrou a salvação. E a última teoria que a nossa apostila nos traz é a teoria da substituição penal. O que é isso? Essa é a visão que tem mais base bíblica. Tá? Ela afirma que o homem, que o ser humano, ele é naturalmente morto em seus delitos e pecados. Ele é incapaz de qualquer ação positiva, ou seja, ele não pode fazer nada sozinho para a sua própria salvação. Então, o sacrifício de Cristo expiou, cobriu a culpa, cumprindo plenamente as exigências da justiça de Deus sobre o pecado, trazendo sim o perdão, imputando de Cristo por meio do seu sacrifício, imputando em cada um de nós justiça e nos reconciliando, nos reaproximando de Deus. Então, de todas as teorias que nós vimos aqui, a única que encontra a base bíblica é a teoria da substituição penal. E aí nós entramos agora para um outro aspecto, que é a questão do sinergismo e do monergismo. Para que fique claro, são pontos de vista diferentes em relação a como acontece a salvação, como é o processo da salvação. Bom, no sinergismo, sinergia, que significa cooperação. A sinergia, ela diz que a salvação, ou melhor dizendo, o sinergismo, a visão sinergista, diz que a salvação ela é um resultado de duas partes, da vontade de Deus junto com o ser humano. Ou seja, Deus só consegue salvar o ser humano se o ser humano quiser ser salvo. Se ele não quiser, Deus não pode fazer nada. Daí vem até um pensamento que foi discutido em sala de aula, onde as pessoas dizem assim: você está impedindo Deus de trabalhar na sua vida. Irmão, ninguém impede Deus de fazer nada. Nós não temos a capacidade de impedir Deus de fazer nada. Se Deus quiser fazer na minha, na tua vida, Ele vai fazer. Jonas não queria ir para Nínive, mas teve que ir. A vontade de Deus foi soberana. Paulo não queria se tornar apóstolo e deixar de perseguir os cristãos, mas teve que fazer. A vontade de Deus foi soberana. Nós não temos capacidade de impedir o plano de Deus. Aquilo que nós conseguimos fazer, nós retardamos isso. Você quer ver um exemplo? Deus manda Jonas ir para Nínive. Ele vai para Tarsis. O caminho ao contrário. Aparentemente, ele estava frustrando, impedindo o plano de Deus. Na verdade, ele entra no navio para Tarsis, ocorre a tempestade, ele é identificado como servo do Deus vivo do povo hebreu, é lançado no mar, passa 3 dias no ventre da baleia ou do grande peixe, depois ele é vomitado aonde? Em Nínive. O propósito de Deus se cumpriu, mas quem foi que fez com que esse propósito demorasse, esse propósito retardasse, se alongasse além do que necessário? O próprio Jonas. Jonas não foi capaz de impedir a obra que Deus tinha na vida dele para salvar os ninivitas. Então, nenhum de nós é capaz de impedir Deus de cumprir, de trabalhar na nossa vida. O que nós podemos fazer, e Deus permite, às vezes nós atrasamos, mas nesse atraso Deus nos ensina. Deus ensinou a Jonas a sua soberania. Deus ensinou a Jonas que ninguém pode fugir daquilo que Deus determina. Então, fique tranquilo. Se alguma coisa não está acontecendo na vida de alguém que você conhece, na vida de alguém que você ora, não pense que aquela pessoa tem a capacidade de impedir o plano de Deus. Deus não é um frustrado, a qual ele quer salvar alguém, mas a pessoa está atrapalhando Deus. Qualquer um que impede Deus é maior do que Deus. E não existe ninguém, nem no céu, nem na terra, nem nos céus dos céus, nem em nenhum lugar maior do que Deus, e que pode impedir o seu plano. Amém? Espero que vocês tenham entendido isso. Tira essa palavra da sua boca, deixa Deus trabalhar. E nós podemos impedi-lo de trabalhar? Não, nós não podemos impedir de trabalhar. E nós não podemos impedi-lo de agir nas nossas vidas. Bom,
O sinergismo, só para que fique claro, na ideia do sinergismo, a salvação trabalha em duas partes: a vontade de Deus querer salvar e a vontade do homem querer ser salvo. Já o monergismo é diferente. No monergismo não tem a participação do homem. A salvação ela é uma obra exclusiva de Deus, sem influência alguma do homem. E quando a gente fala de sinergismo e monergismo, a gente entra numa questão, que é a questão do livre-arbítrio, né? Será que o homem tem livre-arbítrio? O que é verdadeiramente o livre-arbítrio? Será que o livre-arbítrio é apenas escolher uma roupa, escolher o que comer, escolher aonde congregar, escolher um marido, escolher uma esposa? Não, o livre-arbítrio é muito mais do que isso. Tá? O livre-arbítrio é a capacidade de você decidir ou escolher sem sofrer nenhum tipo de influência. E nós temos um grande problema com isso, porque todos nós sofremos a influência do pecado. Biblicamente falando, né, não existe livre-arbítrio. Por quê? Nós sofremos influências culturais, nós sofremos influência dos ambientes, do ambiente em que nós nos reunimos. Por exemplo, se você é um pentecostal, você está acostumado a dar glória, está acostumado a glorificar, né, a dar lugar. Aí quando você vai para uma outra igreja, né, que é uma igreja reformada, uma igreja onde não tem aplauso, onde o povo não é acostumado a glorificar, você vai sentir aquilo ali e ninguém está dando glória, então também não vou dar glória não. Ou seja, a gente sofre a influência do ambiente, que dirá a influência do pecado. O pecado que a gente consegue, a Bíblia fala assim, sujeitai-vos a Deus e oponde-vos ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia fala assim, resistir ao mundo. A gente resiste, mas é ao pecado, né? A gente se batiza, a gente recebe o Espírito Santo, a gente ama a Deus, mas o pecado continua correndo nas nossas veias como um vírus ao qual a gente tem que combater o tempo inteiro. Sendo assim, biblicamente falando, não existe livre-arbítrio. Tá? Biblicamente, o homem não tem um arbítrio livre, porque ele sofre a influência do pecado. Na história da humanidade, apenas 3 pessoas tiveram livre-arbítrio. O primeiro foi o casal do Jardim do Éden. Adão, até o momento em que não pecou. Eva, até o momento em que não pecou. E, posteriormente, Jesus, que também era sem pecado. De maneira que eles podiam escolher sem sofrer nenhum tipo de influência, principalmente influência de pecado, visto que Jesus não tinha pecado. Ok? Vamos ver aqui uma outra coisa interessante que a gente precisa ver, e eu já estou finalizando. Dentro dessas linhas teológicas, a gente tem o chamado pelagianismo, né? O que é isso? Houveram alguns debates, irmão, discussão sobre o livre-arbítrio ao longo da história da igreja. Temos livre-arbítrio, não temos livre-arbítrio? E 2 embates, né? Duas discussões, 2 debates ficaram muito conhecidos. Foi entre Pelágio e Agostinho, e o outro entre Erasmo de Roterdã e o reformador Martinho Lutero. O que é o pelagianismo? A ideia defendida por Pelágio. Ela defende a ideia do livre-arbítrio pleno, total, né? Pelágio, ele diz que o mal, ele não existe, o pecado original, né? Ele diz que todo homem nasce sem pecado, tá? Nasce totalmente inocente. Então, ele tem plena liberdade para escolher o bem e escolher o mal. Isso é considerado heresia, né? Porque se fosse assim, seria possível ser salvo sem a ação de Deus. É só eu escolher coisas boas, não escolher nada ruim. Mas aí eu pergunto para você, você consegue escolher não pecar? Você seria capaz de acordar um dia e dizer assim, hoje eu não vou cometer nenhum pecado? Quem consegue fazer isso? Ninguém consegue. Portanto, é considerado uma heresia, tá? O pelagianismo. Bem, nós temos aqui duas figuras importantes dentro da história da igreja, Armínio e Calvino, que para os dois essa questão do livre-arbítrio está bem definida, né? O homem não possui livre-arbítrio, ele sofre diversas influências para tomar as suas decisões.
Nesse caso, a sua vontade ela é escrava do pecado. Por isso o homem é incapaz de fazer escolhas espirituais e se inclinar voluntariamente para Deus sem a ação do Espírito Santo. Sem que o Espírito Santo opere, ele jamais poderá desejar amar as coisas de Deus. E aí, nós vamos parar aqui. Foi até onde nós fomos, na página número 7. Próxima aula, na segunda-feira que vem, nós estaremos falando sobre o que a Bíblia fala sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, cadê? Está aqui. O livre-arbítrio na Bíblia. Próxima aula, tá bom? Isso aqui foi um resumo para quem não pôde vir. Leia a apostila. Todos os alunos, leiam a apostila. Essa matéria é uma matéria bem complexa e vai necessitar de uma dedicação, de verdadeiramente um mergulho dentro do conhecimento teológico e bíblico, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade que muitos gostariam de ter, mas não têm, de estar desfrutando de um conhecimento aprofundado, de um conhecimento rico a respeito das Escrituras e do plano de salvação para nós dentro da soteriologia bíblica. Muito obrigado, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. Que Deus os abençoe.